Olá! Racionamento de água, de energia, protestos de caminhoneiros, dólar em alta. O primeiro trimestre de 2015 está sendo marcado por vários eventos que afetam a economia brasileira de forma negativa. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o matemático e professor de economia, Paulo Vieira. Professor Paulo, bem-vindo. Muito obrigado. Grande parte dos economistas afirmam que 2015 não será um ano bom para a economia. Quais os principais fatores o senhor acha que contribuem para esse cenário de pessimismo? 2015 vai ser um ano difícil, aliás, já está sendo. Nós temos aí desemprego em baixo, fechamento de pós-trabalho, dólar aumentando, que causa impacto na inflação, problema sério da energia elétrica, um aumento que nós já estamos sentindo no bolso e que o aumento da energia elétrica não é só da energia elétrica, tem reflexo num monte de produtos aí pela nossa vida fora. Então, uma série de coisas em conjunto vão fazer 2015 um ano difícil, um ano que as pessoas têm que ter cautela, os investimentos das empresas, os empresários estão receosos, com toda razão, né? Há uma interrogação muito grande. Se no mundo tem essa interrogação, no Brasil a interrogação é maior ainda. O senhor citou aí algumas situações que realmente desfavorecem o nosso cenário, como a crise da água, o racionamento de água, energia. Eu gostaria que o senhor falasse como isso impacta na nossa vida, na vida do cidadão. Vamos começar. Primeiro, a questão dos caminhoneiros, né? Nós temos aí uma crise de caminhoneiros. Tudo que desequilibra a oferta de produtos acaba influenciando no preço. Tem oferta menor, as pessoas precisam consumir, as pessoas continuam comprando, né? Então os preços tendem a subir. Mas não é tanto a oferta, acho que essa greve dos caminhoneiros nós temos que ver muito mais pelo lado da consequência do que pela causa. E alguns consumidores ainda estão reclamando. Pois né? é, ainda tem mais essa também, mas no entanto todo mundo vai pagar a conta, né? Não tem almoço grátis. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, energia elétrica. Aumentos muito grandes. Esse primeiro aumento aqui, esse aumento que nós tivemos agora, a partir dessa semana, é um aumento extraordinário. O aumento normal vem lá para maio, para junho, que ainda vai ser maior ainda do que esse e que vai doer no bolso. E a gente tem que levar em consideração que a cadeia da energia elétrica é muito grande. Quando aumenta a energia elétrica, não aumenta só a energia elétrica. Aumenta uma série de coisas que nós fazemos, que nós produzimos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais os impactos nesses outros fatores para a economia? Olha, produção, roupa, nós estamos com a roupa aqui, para produzir a roupa nós temos energia elétrica, é um insumo, a gente dá um nome técnico de insumo, e qualquer aumento do insumo é repassado para os preços, né? Você acende a luz de uma sala, você vai para uma aula, né? As empresas têm que acender a luz para ter a aula, então aumenta também, né? Alimentos, você precisa de energia elétrica hoje para produzir alimentos. E junto da energia elétrica, né, porque uma coisa influencia a outra, vem a água. Nós estamos com a crise hídrica, nós não sabemos as consequências até onde vai, e para produzir, para que a água chegue a nós precisamos de energia elétrica. Da mesma forma que para produzir energia elétrica, nós precisamos da água. Então, uma coisa se fecha com a outra. Então, uma série de outras coisas. A alta do dólar. Se o dólar aumenta, os produtos que nós consumimos, que são muita coisa importada, eles ficam mais caros. Essa alta do dólar, a gasolina que custava 2, hoje custa 3, isso aí é repassado para os preços dos produtos, até porque a maior parte dos bens que nós consumimos, que nós compramos, né, que nós ingerimos, que nós precisamos, são transportados aqui no Brasil pela via das estradas. Isso tudo, nesse conjunto de coisas, né, que tem um efeito cascata, não param apenas neles, vão fazer com que o ano seja mais difícil. Até porque, com essa crise toda, muitas empresas não terão condições, talvez, nem de repor aquilo que a moeda está perdendo. Sim. Aquilo que a gente chama de inflação, que é a perda do poder de compra da moeda. Então, 2015 já é diferenciado nesse sentido. Já é diferenciado nesse sentido. Nós estamos com uma inflação aos anos anteriores. E o país está empobrecendo, Renata. O negócio assim, nós temos uma medida que se chama PIB per capita. Sim. O que é PIB? Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que o país produz em determinado período, é um ano. Então, se você somar tudo que você produz no ano e dividir pela quantidade de habitantes, você vai ter um número. Em 2011, esse número era mais ou menos, vamos falar em dólar, 12.700 dólares. Sim. Esse ano agora, nós não, com otimismo, nós não esperamos que chegue a 11 mil dólares. E se a situação continuar do mesmo, assim, nessa toada, pode ser que 2016 não chegue a 10 mil dólares. Isso significa o quê? Cada brasileiro está ganhando em média menos. Isso é muito preocupante. E a desvalorização, né? A gente falando de PIB, Produto Interno Bruto, o relatório Focus de Mercado
revisou para baixo o PIB de 2015 pela 9ª vez seguida. Então, diante desses números, quais as perspectivas para 2016? Porque já vai ter um ano difícil, esse ano já começou difícil, mas nesse sentido, a 9ª vez seguida é o PIB mais baixo. Qual a perspectiva para 2016? Não são muito boas, não, até porque nós entramos num ciclo de baixa. A gente tem, na vida da gente, nós temos ciclos. Tem épocas da nossa vida que nós ficamos mais alertas, né? Mais assim, ativos. Economia é a mesma coisa, economia é um reflexo da vida. Então, nós temos, da mesma forma, a economia, nós temos um ciclo de baixa agora. Uma hora isso vai passar, gente. Tudo passa na vida, as coisas boas e as coisas ruins passam. Mas já há estudos, há um estudo adicional feito em cima desse estudo do relatório Focus, que é feito toda semana com 100 economistas dos grandes bancos, prevendo que esse ciclo de baixa pode perdurar até 2018. A gente não consegue sair dele de uma hora para outra. Mas, por outro lado, se o ciclo de baixa dá esse soluço na economia, as pessoas assustam, as pessoas sofrem um pouquinho, por outro lado, cria oportunidades. Sim. Porque é na baixa que para começar, você começa a pensar em situações, em soluções para você fugir dele. E segundo, quando a pessoa vai dar um pulo, ela não tem que dar, né? Melhor que ela dar uns 2 passinhos para trás para tomar impulso? Sim. As baixas propiciam isso. Isso aconteceu em todas as economias. A economia americana mesmo está saindo de um ciclo de baixa, está subindo. Pode ser um momento de novas descobertas, de novas oportunidades. São as oportunidades, exatamente. Aí que aparece. Agora, nós temos que ficar ligados. Então, na época, quem sabe, as pessoas estudarem, buscar esse aperfeiçoamento. E as empresas buscarem uma coisa que é fundamental nesse momento. Uma coisinha simples que se chama, a palavra é grande, se chama produtividade. O que é produtividade? Você produzir, às vezes, com os mesmos fatores, com a mesma quantidade de coisas que você tem em mãos, para você produzir mais e melhor. Otimizando os custos, os bens, tudo. Exatamente. Agora, até lá, nós vamos sofrer um pouquinho. Aprendendo a economizar também os bens, né? Na crise de 2001, nós tivemos, foi muito boa, em certos pontos as crises são boas, né? Diz que nas crises existem 2 tipos de pessoas, aquelas pessoas que choram e aquelas que vendem lenços. Né? Na crise de 2001, a crise de 2001 de energia, que nós tivemos um racionamento mesmo, nos alertou. Nós mudamos a maneira de consumir energia elétrica, mas depois com o tempo a gente foi relaxando. Nesse sentido, a gente pode dizer que essas crises são cíclicas? São ciclos. Não só os ciclos econômicos, existem ciclos mais longos e existem ciclos mais curtos. Né? Na nossa vida nós temos isso também, né? Passa. Os períodos bons passam, os períodos ruins também passam. O problema é que os períodos bons, às vezes, eles são encobertos pela euforia. Ótimo. Mas os períodos ruins, em determinados pontos, são até benéficos, que nos trazem reflexões e, às vezes, mudança de comportamento. O que a gente precisa fazer com muita coisa, talvez até com mudança de comportamento em termos de consumo. Sim. Né? Dizem que a gente só deve consumir aquilo que a gente precisa. Como que fica a vida desse consumidor diante dessas dificuldades? Você já começou a passar aí algumas informações também muito importantes de mudança de hábitos no cotidiano. Como que fica a vida do consumidor diante da alta do diesel, do racionamento de água, de energia? Como que isso impacta e o que ele deve fazer? Diz que a pessoa só deve consumir aquilo que ela precisa. Mas vem a pergunta, o que eu preciso? Os hábitos de consumo são diferentes de pessoa para pessoa. Às vezes cria-se a necessidade de consumo. Né? Um exemplo clássico é aquele que o sujeito chega em casa à noite, a mulher chega, meu filho, aqui, ó, você passou na garagem? Passei. Você viu o carro do vizinho? Que carro bonito, maravilhoso. Nossa, o nosso está tão ruinzinho. Criou-se a necessidade de consumo, a pessoa se endivida. O que a pessoa deve fazer no ambiente de aperto de consumo, de endividamento, de pouco dinheiro? Deve fazer um planejamento financeiro. E mais do que fazer um planejamento financeiro, você pode usar um papel de pão, Sim. Ter disciplina para cumprir. Rever a sua vida Rever financeira. a sua vida financeira. E lembrando sempre que aquilo que entra, vale para as empresas, para todo mundo, tem que ser mais do que aquilo que sai. Você tem que ter sobras. Né? E se faltar dinheiro, dívida, buscar uma dívida pode ser plausível. Ninguém é contra dívidas. A dívida deve ser usada em duas grandes situações. Primeiro, para tirar a pessoa do sufoco. E depois, para aproveitar uma oportunidade. Aparece, você não está endividado, aparece a casa de sua vida, aquela casa que você sempre sonhou, aquele carro que você vive sonhando com ele. É uma oportunidade e vale a pena. Agora, na ponta do lápis, porque senão a coisa vira bola de neve. O brasileiro tem um problema com relação à dívida e juros, principalmente. Cartão de crédito, tudo cartão isso. De crédito. Cartão de crédito é muito sério. Por que cartão de crédito? Cartão de crédito é um progresso, é um avanço.
Já há estudos, inclusive, que o dinheiro no futuro vai acabar, o dinheiro físico, né? Na Câmara, inclusive, tramita um projeto aí, até para acabar com o dinheiro físico aqui no Brasil. Mas acontece que no cartão de crédito você não vê a facada. A facada é o dinheiro saindo do seu bolso. Você paga, entrega o cartão, depois vão debitar na sua conta, às vezes você vê. Então, muito cuidado. É um momento de rever esses hábitos, Sim. de frear o consumo, de mais atenção. Mais atenção. Ninguém está falando para não consumir, até porque a gente precisa consumir até para manter o nosso emprego. Sim. Porque é uma cadeia. Porque se a pessoa não consome, o comércio não vende. Se o comércio não vende, ele não compra da indústria. Se a indústria não vende para o comércio, não contrata, não compra matéria-prima. A quantidade de máquinas importadas no Brasil nesses últimos 6 meses caiu muito. Isso não é um bom sinal. Porque máquinas, equipamentos, são aqueles bens que produzem outros bens. Se as indústrias, se as empresas não estão comprando, é porque ou não estão precisando, ou então porque não há demanda para isso. Outra coisa que tem caído, 2 coisas. Produção de papelão. Papelão, quando a produção de papelão pode ser uma coisa prosaica, uma coisa interessante. Sim, por quê? Porque a produção de papelão mas cai... Mas é um reflexo, né, da nossa conjuntura embalagem. Atual. E se está tendo embalagem, exato, é um reflexo. Outra coisa que tem caído, 2 coisas, em relação a caminhões. Quantidade de caminhões nas estradas tem caído, Sim. Isso é ruim. Outra coisa, venda de caminhões. O ideal é que as empresas, as concessionárias, tenham estoque para 30 dias. Tem concessionária que está com estoque para caminhão de 7 meses. Se não está tendo caminhão, você não usa caminhão para passear no final de semana, você usa caminhão para trabalhar. Professor, então, nos próximos meses aí, o que o senhor percebe, para a gente encerrar? Olha, o que vem por aí e como que nós podemos nos precaver também? Esse ano de 2015 é um ano de transição, é um ano de ajuste. Nós estamos vendo as medidas que estão sendo tomadas, que demoram a fazer efeito. Essas medidas não têm efeito de uma hora para outra. Então, a gente está vendo que vai ser um ano assim, de as pessoas serem conservadoras, cautela nos investimentos, nos gastos, equilíbrio, buscando sempre fazer as continhas. A gente sabe que há um problema, inclusive, com relação ao emprego, há muita incerteza com relação a 2 coisas fundamentais, que é o emprego e a renda. Então, as pessoas, está o ano das pessoas serem, acima de tudo, cautelosas, né? Não quer dizer que elas vão virar as costas para o mundo, mas tem que ter cautela, juízo e bom senso. Muito obrigada pela entrevista, professor. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Até o próximo programa.